Fronteira do Rio Grande do Sul, inverno de 1858. 3 dias após uma tempestade que varreu os campos como um castigo divino, um peão chamado Estevão corta caminho pela estância do Cervo Negro. O frio cortava a pele e a geada cobria o capim, como um sudário branco. Foi então que ele viu um brilho suave, quase real, sobre o maior formigueiro da região. No centro dele, um menino estava de pé, intacto. Damião, o pequeno escravo de apenas 12 anos que todos na estância haviam dado como morto. Ao seu lado, pastando calmamente, o cavalo baio, o animal mais valioso da propriedade, aquele que havia desaparecido dias antes. Mas o que a lenda do negrinho do pastoreio não conta é que o milagre só aconteceu porque 72 horas antes, um dos crimes mais brutais da história da campanha gaúcha havia sido cometido naquele mesmo lugar. Este não é um conto de fadas. É a história de um assassinato, de uma injustiça e de uma vingança que atravessou gerações. Para entender o que aconteceu naquele formigueiro em junho de 1858, precisamos voltar alguns meses. Precisamos entender o mundo que permitiu que uma criança fosse torturada até a morte e como esse mundo funcionava. O Rio Grande do Sul, de meados do século XIX, não era o Brasil das cidades. Era uma fronteira. Um território onde a lei vinha da boca de um homem e do cano de uma espingarda. As estâncias que se espalhavam pelos pampas eram reinos feudais, com seus próprios códigos, suas próprias hierarquias, sua própria justiça. E no topo dessa pirâmide estavam os estancieiros. Coronel Firmino Antunes era um desses homens. Aos 53 anos, era dono da estância do Cervo Negro, uma propriedade de mais de 50 mil hectares. Seus rebanhos somavam quase 20 mil cabeças de gado. Suas charqueadas forneciam carne para todo o império. Ele comandava mais de 200 homens, entre peões livres, capatazes e escravizados. Mas Firmino Antunes não era conhecido apenas por sua riqueza. Ele era temido. Sua palavra era lei absoluta dentro das fronteiras de sua propriedade. Histórias circulavam pelos povoados sobre homens que haviam desafiado o coronel e, simplesmente, desaparecido. Seus restos, diziam, alimentavam os cães nas senzalas ou eram jogados nos currais dos porcos. Firmino Antunes tinha uma obsessão: cavalos de corrida. Para os estancieiros da época, possuir um bom cavalo de corrida não era uma questão de prazer. Era um símbolo de status, de virilidade, de poder. As corridas eram eventos sociais onde fortunas mudavam de mãos, alianças eram formadas ou destruídas e reputações arruinadas em questão de minutos. E Firmino Antunes não perdia, jamais. Sua joia mais preciosa era um cavalo baio, um animal de pelagem dourada, quase luminosa sobre o sol, com uma mancha branca no focinho. O baio era conhecido em toda a fronteira. O animal era rápido, inteligente, nervoso, e havia apenas uma pessoa no mundo que conseguia montá-lo sem ser derrubado: uma criança. Damiano não tinha sobrenome, não tinha certidão, não tinha sequer uma data de nascimento conhecida. Ele era, nos registros da estância do Cervo Negro, apenas o moleque das cavalariças. O menino escravizado, comprado ou trocado de outra propriedade anos antes, sem histórico, sem família. Mas Damião tinha algo raro: um dom. Os cavalos o aceitavam. Mesmo os mais bravos, os mais nervosos, aqueles que nenhum domador conseguia controlar, se acalmavam quando o menino se aproximava. Não usava chicote, não gritava. Apenas falava com eles. Um sussurro baixo, quase um murmúrio, e os animais obedeciam. Foi por isso que Firmino Antunes o escolheu para cuidar do baio. Damião dormia nas cavalariças, ao lado da baia do cavalo. Ele o escovava todos os dias ao amanhecer. Preparava sua ração, verificava seus cascos e, nos dias de treino, era ele quem montava.
Um menino de 12 anos, franzino, com braços finos como gravetos, controlando uma fera de 500 quilos. Ele tinha apenas uma possessão pessoal. Uma pequena imagem de Nossa Senhora, talhada em madeira, do tamanho de um polegar. Estava gasta pelo tempo e pelo toque constante. Ninguém sabia de onde ele havia tirado aquela imagem. Ele a carregava no bolso sempre. À noite, ele a colocava ao lado de sua esteira e rezava em silêncio. Damião era invisível. Como tantos outros escravizados, ele era uma ferramenta, um objeto, útil enquanto funcionava. Mas em junho de 1858, ele deixou de ser invisível. Ele se tornou culpado. Todo homem poderoso tem um rival. Para Firmino Antunes, esse rival tinha nome: Major Joaquim Carvalhais. Carvalhais era dono da estância Santa Vitória, propriedade vizinha. Ele era mais novo que Firmino, mais educado e, em que era insuportável para o coronel, mais respeitado. Enquanto Firmino governava pelo medo, Carvalhais governava pela astúcia. E nos últimos 3 anos, ele havia vencido todas as corridas contra Firmino Antunes. A rivalidade entre os dois era pública, era violenta. Seus peões brigavam nas tavernas, seus capatazes trocavam tiros nas divisas das propriedades. Em 1856, um dos vaqueiros de Carvalhais foi encontrado morto com uma marca de ferro em brasa no peito, o símbolo da estância do Cervo Negro. Carvalhais nunca conseguiu provar nada, mas ele jurou vingança. E em maio de 1858, ele teve sua chance. A festa de São João seria no dia 24 de junho. Como sempre, haveria uma grande corrida e pela primeira vez em anos, Firmino Antunes aceitou apostar tudo. 1000 onças de ouro, 300 cabeças de gado e o direito de passagem sobre as terras do perdedor por 10 anos. Era uma aposta insana. Era o tipo de aposta que poderia quebrar um homem. Mas Firmino Antunes tinha o baio. E ele tinha Damião. Ele não podia perder, mas ele perdeu. E quando Firmino Antunes perdeu, alguém teria que pagar. As 3 semanas que antecederam a corrida de São João foram as mais tensas da história da estância do Cervo Negro. Firmino Antunes transformou a preparação do baio em uma operação militar. Todos os dias, antes do amanhecer, Damião era acordado. Tinha 15 minutos para preparar o cavalo, verificar os cascos, escovar a pelagem, preparar a sela especial. Então vinham os treinos. O percurso, 3 quilômetros. Firmino Antunes mandou seus homens medirem o trajeto exato. Ele fez Damião percorrê-lo 17 vezes. Em cada treino, o coronel ficava no ponto final com um relógio de bolso de ouro, cronometrando cada segundo. 8 minutos e 40 segundos. Esse era o tempo que o baio precisava vencer. Damião conseguiu. 8 minutos e 32 segundos. Firmino sorriu. Pela primeira vez em meses, ele sorriu. Mas havia algo que o coronel não sabia. Algo que, se soubesse, teria mudado tudo. Major Carvalhais não estava treinando seu cavalo. Ele estava treinando seu cavaleiro. 24 de junho de 1858, dia de São João Batista. O povoado de Santa Cruz do Sul amanheceu em festa. O cheiro de carne assada e vinho quente tomava conta da praça. Mas o que realmente atraiu as multidões foi a corrida. Todos sabiam, aquela não era apenas uma corrida, era um duelo. Firmino Antunes chegou ao amanhecer. Ele vestia seu melhor traje, casaco de lã inglesa, colete bordado, botas de couro de bezerro, nos dedos 3 anéis de ouro. Ele queria que todos vissem, ele queria que todos soubessem quem era o homem mais poderoso. Atrás dele, em uma carroça simples, vinha Damião. O menino estava pálido. Ele mal havia dormido nas últimas 2 noites. Suas mãos tremiam levemente. Major Carvalhais chegou meia hora depois. Ele era diferente. Mais jovem, cabelos escuros, bigode fino. Ele não usava joias.
Não precisava. Ele cumprimentou alguns conhecidos, acenou para os juízes, homens que ele próprio havia sugerido. E então olhou para Firmino Antunes. Os dois homens se encararam por 5 segundos, que pareceram numa eternidade. Nenhum deles disse uma palavra. Não precisavam. As regras eram simples. 2 cavalos, 2 cavaleiros, 3 quilômetros. O primeiro a cruzar venceria tudo. Às 10 horas da manhã, os cavalos foram posicionados. Do lado esquerdo, o baio, com Damião montado. O menino parecia ainda menor sobre o cavalo imenso, pés descalços nos estribos. Do lado direito, o cavalo de Carvalhais, um alazão chamado Relâmpago. E sobre ele, um homem que Damião nunca havia visto. Alto, musculoso, com uma cicatriz que cortava o seu rosto. Seu nome era Tertuliano. E ele não era apenas um cavaleiro. Ele era conhecido em toda a fronteira como o Quebra-Ossos. Um homem que vencia corridas não pela velocidade de seu cavalo, mas por garantir que os outros cavaleiros não chegassem ao fim. Damião sentiu um arrepio. Quando seus olhos se cruzaram com os de Tertuliano, o homem sorriu. Um sorriso sem humor. Um sorriso de predador. A corrida começou. Os primeiros 500 metros foram perfeitos. O baio disparou como uma flecha. Damião se abaixou sobre o pescoço do animal, murmurando palavras de encorajamento. Atrás dele, Tertuliano vinha firme. Não estava tentando ultrapassar. Não ainda. Apenas estava esperando. Primeiro quilômetro. O baio mantinha a liderança. Foi então que Damião percebeu que Tertuliano estava se aproximando. Não pela velocidade, mas pela trajetória. Ele estava fechando o espaço. A curva fechada se aproximava. Damião sabia que precisava entrar nela com cuidado. O chão ali era irregular. Mas Tertuliano não diminuiu a velocidade. Ele acelerou. Aconteceu tão rápido que a maioria da multidão não viu. Tertuliano fechou seu cavalo contra o baio na entrada da curva. O alazão atingiu o flanco do baio com força. O cavalo dourado perdeu o equilíbrio. O casco dianteiro direito pisou numa pedra solta. O animal cambaleou. O baio não caiu, mas perdeu velocidade, perdeu ritmo. E, mais importante, perdeu a liderança. Tertuliano passou. O relâmpago disparou à frente. Damião tentou recuperar. O baio tentou. Deus sabe que aquele cavalo tentou. Nos últimos 2 quilômetros, o animal deu tudo o que tinha. Mas não foi o suficiente. Quando cruzaram a linha de chegada, o relâmpago estava à frente, por meio corpo. Apenas meio corpo. Mas era o suficiente para perder tudo. Uá! Firmino Antunes estava esperando na linha de chegada. Ele viu tudo. Viu o Tertuliano cruzar primeiro. Viu o juiz erguer a bandeira verde do lado de Carvalhais. E então, Major Carvalhais fez algo que Firmino Antunes nunca esqueceria. Ele caminhou até onde o coronel estava. Parou a 1 metro de distância. E na frente de mais de 300 pessoas, ele disse: "Obrigado pela passagem em suas terras, coronel. Vou aproveitar bastante nos próximos 10 anos. Então ele sorriu e se virou. Firmino Antunes ficou parado. Seu rosto havia perdido toda a cor. Suas mãos tremiam. Veias saltavam na testa. Quando Damião desmontou do baio, ainda ufante, e caminhou até o seu senhor para pedir desculpas, o coronel não disse nada. Ele apenas olhou para o menino. Um olhar que Damião conhecia bem. O mesmo olhar que ele dava aos escravos antes de mandar açoitá-los. O mesmo olhar que ele dava aos animais antes de mandá-los para o abate. Era um olhar de um homem que havia decidido que algo precisava morrer. Naquela noite, Firmino Antunes bebeu. Bebeu até não conseguir mais ficar em pé. E quando finalmente conseguiu formar palavras, ele chamou os seus capatazes e deu uma ordem. Amarrem o moleque no palanque.
20 chibatas. Quero que ele aprenda o que significa me envergonhar. Mas 20 chibatas não seriam suficientes, porque na manhã seguinte, algo que aconteceria que transformaria a humilhação do coronel em assassinato. A noite de 24 de junho de 1858 foi uma das mais frias daquele inverno. A temperatura havia caído para perto de 0 grau. No centro do pátio principal, iluminado apenas por 3 tochas tremulantes, estava o palanque. E amarrado a ele, com as mãos acima da cabeça, estava Damião. O menino já não chorava mais. Depois da 10ª chibatada, ele havia parado de gritar. Depois da 15ª, seu corpo havia parado de se contrair a cada golpe. Ele apenas pendia das cordas. Consciente, mais distante, como se sua mente tivesse fugido para algum lugar onde a dor não pudesse alcançá-lo. O capataz que executava o castigo, um homem chamado Inácio, era conhecido por sua força. Cada golpe do chicote de couro trançado arrancava tiras de pele das costas do menino. 20 chibatadas. Quando terminaram, Firmino Antunes, que havia assistido a tudo de longe, fez um gesto com a mão. Deixem ele aí até o amanhecer. Que aprenda. Damião ficou amarrado ao palanque durante 6 horas. Às vezes, ele desmaiava. Então o frio o acordava novamente, penetrando suas feridas abertas como agulhas de gelo. Ele rezava baixinho, movendo os lábios sem som. Santa Maria, Mãe de Deus. Quando o primeiro raio de sol tocou o horizonte, 2 peões vieram soltá-lo. Damião desabou no chão. Eles o arrastaram até as cavalariças e o jogaram sobre sua esteira de palha. Tem 1 hora para se recuperar, disse um deles. Depois volta ao trabalho. 1 hora para se recuperar de 20 chibatadas que haviam transformado suas costas em carne viva. Mas Damião não reclamou. Ele nunca reclamava. Ele apenas fechou os olhos e tentou respirar através da dor. E foi durante essa hora que tudo mudou. O acidente que transformaria o castigo em execução. Ninguém sabe de fato o que aconteceu. Alguns dizem que foi um trovão distante que assustou o cavalo. Outros dizem que foi o cheiro de sangue de Damião. Há quem diga que o baio simplesmente escolheu fugir. O que se sabe com certeza é isto. Por volta das 7 da manhã do dia 25 de junho, o baio quebrou a porta de sua baia. A madeira cedeu. O cavalo disparou pelo pátio, saltou sobre o cercado e desapareceu nos campos. Quando Firmino Antunes foi informado, ele estava tomando seu café da manhã. Ovos, linguiça, pão fresco. Ele parou de mastigar, colocou os talheres sobre a mesa com cuidado excessivo. O tipo de cuidado que precede a violência. O cavalo fugiu, ele repetiu, com sua voz perigosamente baixa. E onde estava o moleque que deveria cuidar dele? Silêncio. Onde estava o moleque?
nas cavalariças, senhor. Ele, depois do castigo de ontem, nós deixamos ele descansar e... Firmino se levantou tão rápido que sua cadeira tombou para trás. Firmino Antunes caminhou até as cavalariças como um homem possuído. Ele encontrou Damião tentando se levantar. Suas costas estavam coladas à esteira de palha pelo sangue seco. Cada movimento era agonia. Quando Damião viu o coronel, ele tentou se ajoelhar. O cavalo fugiu. Por sua culpa, eu perdi a corrida. Por sua culpa, eu fui humilhado na frente de toda a região. E agora, por sua culpa, o animal mais valioso desta estância está perdido nos pampas. O coronel se abaixou, ficando na altura dos olhos do menino. Você tem até o pôr do sol para trazer o baio de volta. Se você voltar sem ele, você vai desejar que eu tivesse deixado você morrer amarrado naquele mourão. E então, ele saiu. Damião ficou sozinho nas cavalariças. Ele se levantou. Cada movimento era como ser açoitado novamente. Ele pegou uma camisa limpa, que imediatamente grudou em suas feridas abertas. E então, começou a procurar. Damião procurou durante 11 horas. Ele caminhou pelos campos, chamando o baio com o mesmo sussurro que sempre usava. Nada. O sol subia. O calor do meio-dia queimava suas feridas. Sua visão começou a escurecer nas bordas. Ele cambaleava. Ele perguntou aos peões. Ninguém havia visto o baio. Ele foi para longe, moleque. Não vai achar. Mas Damião continuou procurando, porque parar significava voltar, e voltar sem o cavalo significava... Ele não conseguia pensar nisso. Quando o sol começou a se pôr, ele estava a quase 6 quilômetros da Casa Grande. Ele havia falhado. E então, finalmente Damião chorou. Não pela dor, não pelo medo, mas porque ele sabia que aquele era o último pôr do sol que ele veria. Ele tirou a imagem de Nossa Senhora do bolso, a segurou com as 2 mãos e rezou. Ele só pediu que não doesse muito. Então começou a caminhar de volta para a estância do Cervo Negro, para o que o esperava lá. Damião chegou à Casa Grande quando a última luz do dia estava desaparecendo. Firmino Antunes estava esperando na varanda, sozinho, sem o cavalo. Firmino desceu lentamente os degraus. Cadê o cavalo? Eu procurei o dia todo, eu não... Cadê o cavalo? Silêncio. Inácio, Tomás, peguem o moleque. Eles o arrastaram. Damião tentou resistir, mas não tinha mais forças. Eles caminharam por quase 20 minutos, para uma área isolada. Ali no meio de um campo vazio, estava o maior formigueiro que Damião havia visto. Tinha quase 2 metros de altura, coberto de formigas cortadeiras, formigas conhecidas na região como formiga de fogo. Firmino Antunes olhou para o formigueiro e depois olhou para Damião. Tirem as roupas dele. O que aconteceu a seguir foi registrado apenas nos pesadelos dos homens que estavam presentes. Eles arrancaram as roupas de Damião. O menino gritava, implorava, chamava por Deus, pela Virgem. Nada respondeu. Eles amarraram.
cordas nos pulsos, cordas nos tarnoios. E então o colocaram no topo do formigueiro. As formigas reagiram imediatamente. Damião gritou, um grito que perfurou a noite como uma blada. Um grito que os homens ali presentes ouviriam pelo resto de suas vidas. E então Firmino Antunes e seus capatazes se viraram e foram embora, deixando o menino ali para morrer. Durante as 72 horas seguintes, uma tempestade varreu os campos. Ninguém voltou àquele lugar, porque todos sabiam que não haveria nada para encontrar, além de ossos e terra vermelha. Mas eles estavam errados, porque quando um peão chamado Estevão cortou caminho por aquele campo 3 dias depois, ele encontrou algo impossível. 27 de junho, 1858. 3 dias após a noite do formigueiro. Estevão Pereira da Silva tinha 32 anos. Ele não era um homem dado a fantasias. Por isso, quando ele viu o que viu naquela manhã, sua primeira reação não foi de espanto. Foi de pura confusão. Ele havia saído antes do amanhecer e decidiu cortar caminho por uma área que normalmente evitava, o campo onde ficava o grande formigueiro. Todos na estância sabiam sobre aquele formigueiro, e nos últimos 3 dias, todos sabiam o que havia acontecido ali. Foi quando ele viu a luz. Primeiro ele pensou que fossem seus olhos pregando peças, mas a luz vinha do chão, do formigueiro. Havia um brilho suave, dourado, como a luz de uma vela através de um vidro fosco. E no centro daquela luz havia alguém de pé. Estevão desmontou. A cada passo, a imagem ficava mais clara. Era um menino, Damião, de pé no topo do formigueiro, mas não era possível. Estevão chegou a 10 metros de distância e parou. O menino estava limpo, sua pele estava intacta, não havia marcas de mordidas, não havia sangue. Suas costas, que Estevão havia visto destruídas pelas chibatadas, estavam curadas. E ao lado dele, Estevão sentiu suas pernas fraquejarem. Ao lado de Damião estava uma figura feminina, alta, envolta em um brilho tão intenso que Estevão não conseguia ver seu rosto direito, mas ele sabia quem era: Nossa Senhora. E pastando calmamente ao lado dela estava o baio, o cavalo que havia desaparecido. Estevão não se lembra de quanto tempo ficou ali. Então, lentamente, a luz começou a diminuir. A figura da Virgem começou a desvanecer. Damião permaneceu de pé. Ele abriu os olhos e olhou diretamente para o peão. O menino sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas em paz. Então ele falou. Sua voz era fraca, mas clara. Diga ao coronel que eu achei o cavalo. E desapareceu. Não caiu, não se dissolveu, simplesmente não estava mais ali. Apenas o cavalo baio permaneceu. Estevão Pereira galopou de volta à casa grande como um homem possuído. Ele deixou os cavalos ali mesmo e correu para a varanda. Preciso falar com o coronel, agora! É sobre o moleque, é sobre Damião. Firmino Antunes apareceu na porta, os olhos vermelhos. O moleque está morto, Firmino interrompeu. Você sabe disso.
Mas eu vi, senhor. Ele estava de pé, limpo, e havia uma luz e uma mulher, e o baio estava lá. Foi quando Firmino percebeu. Seus olhos moveram-se de Estevão para os cavalos no pátio. O baio. O cavalo estava ali. Me leve lá agora! Firmino Antunes e Estevão galoparam em silêncio. Quando chegaram ao formigueiro, Firmino desmontou antes mesmo que o cavalo parasse. E parou. O formigueiro estava diferente. A terra estava lisa, limpa, como se tivesse sido varrida. E no topo, exatamente onde Damião havia sido deixado, havia algo cravado na terra. A pequena imagem de Nossa Senhora. Aquela imagem gasta que o menino sempre carregava. Firmino subiu no formigueiro. Ele pegou a imagem. Estava quente, como se tivesse sido segurada por mãos vivas há poucos segundos. E foi então que Firmino ouviu um som. O trote de um cavalo. O baio. Mas o baio estava amarrado no pátio da estância. Ele sabia disso. Então por que ele estava ouvindo? Firmino deixou cair a imagem. Ele desceu do formigueiro cambaleando. Seus olhos estavam arregalados. Ele montou no seu cavalo e galopou de volta. Ele nunca mais voltou àquele lugar. Mas o lugar parecia ter ido com ele. Nos dias que se seguiram, algo começou a acontecer com Firmino Antunes. Primeiro foram os sons. Ele ouvia o trote do baio à noite. O som vinha dos corredores da casa grande, do telhado, de dentro das paredes. Depois vieram as perdas. Pequenas coisas no início, chaves, documentos. Eles colocavam em um lugar e horas depois haviam desaparecido. Então as perdas ficaram maiores. Gado começou a desaparecer, dezenas, como se os animais tivessem simplesmente se dissolvido na noite. Os negócios de Firmino começaram a falhar. E cada vez que algo dava errado, Firmino ouvia o trote, sempre o trote. Em setembro de 1858, Major Carvalhais visitou a estância do Cervo Negro. O que ele encontrou o chocou. Firmino Antunes estava irreconhecível. Havia perdido quase 20 quilos. Seus cabelos, brancos e desgrenhados, suas roupas estavam sujas e seus olhos vidrados. Você ouve? Firmino perguntou assim que viu Carvalhais. Você ouve o cavalo? O moleque, Firmino sussurrou. Ele não foi embora. Ele ficou. Ele está levando tudo, tudo que é meu. Ele não terminou a frase. Seus olhos rolaram para trás e ele desabou. Firmino Antunes foi encontrado morto em sua cama na manhã de 15 de novembro de 1858. A causa oficial: febre cerebral. Mas todos que o viram nos últimos dias sabiam a verdade. Firmino Antunes não morreu de febre. Ele morreu de medo. A estância do Cervo Negro foi leiloada. Em menos de 10 anos, as paredes desabaram. Mas enquanto a estância do Cervo Negro morria, outra coisa nascia. Uma história. A história de um menino escravizado que havia voltado, protegido pela Virgem, não para se vingar, mas para recuperar o que havia perdido. O menino sem nome se tornou o Negrinho do Pastoreio,
o santo das causas perdidas. A lenda se espalhou, mas algo se perdeu na tradução. A lenda se tornou uma fábula, doce, inofensiva. O que ninguém conta mais é a verdade, que o negrinho do pastoreio não é apenas uma lenda sobre milagres, é a crônica de um assassinato. É a memória de uma injustiça tão brutal que se recusou a ser esquecida. É a prova de que, às vezes, a vingança não vem com violência, vem com verdade. Para contar esta história, passamos meses investigando. Vasculhamos arquivos paroquiais, conversamos com historiadores, procuramos registros de propriedades, testamentos, inventários. Queríamos separar o fato da ficção. Queríamos encontrar a verdade por trás da lenda. E descobrimos algo perturbador. Os registros da estância do Cervo Negro desapareceram. Não todos, mas os mais importantes. Os livros de contabilidade entre 1855 e 1859 simplesmente não estão em nenhum arquivo público. Os registros de nascimento e morte de pessoas escravizadas naquela propriedade? Ausentes. Como se alguém deliberadamente tivesse apagado parte dessa história. Mas encontramos outras coisas. Fragmentos, pistas. Nos registros da paróquia de Santa Cruz do Sul, há uma entrada. Firmino Antunes da Silva, falecido aos 53 anos, causa febre cerebral, enterrado no cemitério paroquial, sem missa de corpo presente. Sem missa de corpo presente? Isso era incomum? Geralmente indicava que havia algo sobre a morte que a família queria manter discreto. Encontramos também registros de vendas de terra. Entre junho e novembro de 1858, Firmino Antunes vendeu ou perdeu quase 40% de suas propriedades. Algumas vendas a preços absurdamente baixos, como se ele estivesse desesperado por dinheiro, ou como se ele simplesmente não se importasse mais. Há também relatos, não oficiais, mas consistentes. Em 1923, um historiador local chamado Alcides Maia conduziu entrevistas. 3 entrevistados, de forma independente, contaram versões similares de uma história sobre um estancieiro que enlouqueceu após matar um menino escravo e que ouvia cascos de cavalos à noite até morrer. Nenhum deles mencionou o nome Firmino Antunes, mas todos situaram a história na mesma região, na mesma época. E todos mencionaram um formigueiro. Conversamos com o Dr. Roberto Linhares, médico legista e historiador forense. Perguntamos a ele, seria possível alguém sobreviver ao que Damião supostamente sobreviveu? Sua resposta foi direta. Do ponto de vista médico, absolutamente não. A morte teria ocorrido em questão de horas. 16, talvez 24 horas no máximo. E certamente não haveria um corpo intacto para ser encontrado. Mas ele acrescentou algo interessante. O que não é impossível é que o corpo tenha sido removido. Que alguém, talvez outros escravizados, tenha ido até lá durante a noite, retirado o menino e criado a cena do milagre como uma forma de protesto, como uma declaração. Na história da escravidão no Brasil, há vários casos documentados de revoltas simbólicas, atos de subversão que não eram violentos, mas psicológicos. É uma teoria fascinante e aterrorizante em sua própria forma, porque significaria que a vingança contra Firmino Antunes não foi divina, foi humana. A lenda do negrinho do pastoreio, como é conhecida hoje, é contada de forma muito diferente. Na versão popular, o negrinho é um menino genérico. Ele perde um cavalo, é castigado e é salvo pela Virgem Maria. É uma história de redenção, de fé. É bonita, é reconfortante, mas também é segura. Porque a versão popular remove toda a violência real, remove o contexto da escravidão.
transforma um assassinato documentado em uma parábola sobre perder objetos. E ao fazer isso, ela perdoa. Perdoa Firmino Antunes ao não nomeá-lo. Perdoa o sistema que permitiu que uma criança fosse morta sem consequências legais. Perdoa a sociedade que olhou para o outro lado. A lenda transformou uma injustiça histórica real em uma fábula infantil. E talvez isso seja em si uma segunda injustiça. Visitamos o local onde a estância do Cervo Negro existia. Fica a aproximadamente 45 quilômetros de Santa Mata do Livramento. As ruínas da Casa Grande ainda estão lá, paredes parcialmente em pé cobertas de trepadeiras. E no meio de um campo, a 3 quilômetros das ruínas, há um formigueiro. Mas há ali uma coisa que não deveria estar: oferendas. Velas, flores, pequenas imagens de santos, bilhetes escritos à mão, pedindo ajuda para encontrar coisas perdidas. Ainda hoje, mais de 160 anos depois, as pessoas visitam aquele formigueiro. Ainda hoje, elas acreditam. Só o que realmente aconteceu naquele formigueiro em junho de 1858? Damião foi salvo por um milagre divino, foi resgatado por outros escravizados, ou morreu ali e toda a história é apenas lenda, construída sobre a fundação de um crime real? A verdade é, não sabemos. E talvez nunca saibamos. Mas há algo que sabemos com certeza. Um menino chamado Damião existiu. Ou alguém como ele. Centenas de crianças escravizadas que eram terrores, propriedades, objetos descartáveis. E homens como Firmino Antunes existiram, aos milhares. O sistema que permitiu que uma criança fosse torturada até a morte por perder um cavalo, esse sistema era real. Mas há uma vingança na história do Negrinho do Pastoreio, que é real, que é documentada, que é inegável. Firmino Antunes morreu há mais de 160 anos. Seu nome foi esquecido, sua fortuna desapareceu. Sua estância é apenas ruínas. Mas Damião sobreviveu. Não como pessoa, mas como memória, como símbolo, como história que se recusou a morrer. Hoje qualquer criança brasileira conhece o Negrinho do Pastoreio. O menino sem nome se tornou imortal. O homem poderoso se tornou pó. Se isso não é vingança, então o que é? Esta é a história que a lenda não conta. A história de Damião, o menino das cavalarias da estância do Cervo Negro. A história de Firmino Antunes, o coronel que tinha tudo e perdeu até a sanidade. É uma história sobre poder, sobre injustiça, mas também é uma história sobre resistência, sobre memória. Talvez a pergunta não seja se o milagre aconteceu. Talvez a pergunta seja o que é mais poderoso, o poder de um homem que pode matar sem consequências, ou o poder de uma história que garante que ele não seja esquecido por aquilo que fez. A história do Negrinho do Pastoreio não é apenas sobre um menino que morreu num formigueiro. É sobre como as injustiças que tentamos enterrar sempre encontram uma forma de voltar à superfície. E sobre como, no final, não são os poderosos que decidem o que é lembrado. São aqueles que sofrem, porque eles transformam sua dor em algo que não pode ser destruído, em história, em lenda, em verdade. E esse foi o caso do Negrinho do Pastoreiro. O que a lenda não conta.